da série Consultório das Plantas vamos falar de sementeiras, que é uma tarefa que muita gente gosta de fazer, mas nem sempre corre tão bem como as pessoas gostariam. Por isso, neste vídeo, vou dar uma série de dicas para que esta passe a ser uma tarefa com grande sucesso. As sementes na natureza estão dentro dos frutos e só germinam quando estão reunidas todas as condições para isso acontecer, porque a natureza é muito sábia e não quer que elas germinem antes do tempo, porque as condições podem não ser as ideais e a planta morre. E por isso, muitas vezes, as nossas sementeiras não têm o sucesso que gostaríamos, porque nós temos que fazer algumas tarefas de pré-germinação. E quais é que são elas? Hoje vou falar de três: da estratificação, da escarificação e da imersão. O que é a estratificação? É uma coisa muito simples. Na natureza, a maior parte das sementes germinam na primavera. E para germinar na primavera tem que ter passado na estação anterior, que é o inverno. Tem que ter passado pelo frio. O que acontece é que nos pacotes de sementes que nós temos em nossas casas, muitas vezes é uma primavera eterna. E nas lojas também, nunca está frio. E então as sementes esquecem-se que têm que germinar. O que é que nós podemos fazer muito simplesmente? Uma semana antes de semear, colocar os nossos pacotinhos de sementes no frigorífico e deixá-las estar lá, para elas pensarem que estão no inverno e depois, quando as tirarmos, elas começarem a germinar. Há quem também faça este processo da estratificação já com a sementeira feita, ou seja, eu faço a sementeira, quer seja em tabuleiro ou num vaso, como vou depois mostrar a seguir, e coloco dentro do meu frigorífico até elas começarem a germinar, não esquecendo nunca de ir regando. Isto pode não ser tão prático nos frigoríficos de nossas casas, por isso eu prefiro sempre pôr os saquinhos de sementes no frigorífico. Uma coisa que devemos ter sempre em atenção também é a validade das sementes, porque quanto mais longa for, maior é a probabilidade delas germinarem com facilidade. Depois temos o segundo processo, que é a escarificação. A escarificação é algo muito simples. Há sementes na natureza maiores, mais com o tegumento, com a casca rija, grande parte dos arbustos e, por exemplo, aqui as sementes da abóbora. E o que é que nós podemos fazer para facilitar a sua germinação? Raspá-las. Pode ser até com uma lima das unhas, com uma lixa, raspar ligeiramente o tegumento antes de as semear. Isto é o processo de escarificação. Depois temos o terceiro, que é a imersão. Porque na natureza há muitas sementes que são comidas pelos passarinhos, passam pelo trato digestivo deles e depois, quando saem, estão aptas para germinar. E por isso muitas vezes nós temos que lhe dar também isso que elas não têm naturalmente. Imersão não significa pôr de molho como fazemos com o grão e com o feijão. Basta num tabuleiro como este aqui, colocar um bocadinho de papel de cozinha. Eu vou fazer isto, por exemplo, isto para as sementes de salsa. Estas até vêm já aqui com um papelinho e podemos, até nos facilita. Esta já nem precisava quase do nosso papel. Mas vou colocar esta aqui, isto é uma mistura que eu já tenho aqui feita depois para semear, mas vou colocar aqui distribuído. Ter o cuidado para não estarem em cima umas das outras. E depois, com um pulverizador, vamos pulverizar aqui as nossas sementes. Depois é ter o cuidado de todos os dias ir pulverizando, nunca deixar ficar seco e semeá-las quando elas começarem a germinar, quando começar a rebentar a casca e começar a aparecer. Portanto, com estes três processos, vamos ter mais facilidade, muitas vezes, em que as nossas sementeiras tenham sucesso. Depois, o que é que eu preciso para semear? Eu posso fazer dois tipos de sementeira: sementeira indireta, que vou fazer aqui neste tabuleiro, e sementeira direta, que vou fazer aqui neste vaso. Essencial, um substrato. Neste caso, um substrato que seja levezinho, poroso, que garanta que não tenha infestantes, que não esteja contaminado com nada. O ideal é arranjarem um substrato para sementeiras, porque esse aí já vem preparado com tudo o que é necessário para as sementes que na realidade são bebés. Os tipos de sementeira vou fazer em direta aqui neste tabuleiro e depois vou fazer três tipos de semente. A direta podemos fazer de três formas diferentes que eu também vou exemplificar.
sementeira indireta, este pode ser neste tabuleiro, pode ser em vasinhos, o que tenham em casa, o método é sempre o mesmo. Vamos colocar aqui substrato. Coloquei o substrato, agora tenho que bater para ele baixar e depois isto tem que ficar tudo bem cheinho. E agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui a minha sementeira. Neste caso vou semear coentros, que são sementes que são fáceis de contar, porque elas são sementes grandes. Eu vou tentar pôr uma ou duas em cada alvéolo. Se forem sementes mais pequeninas, podemos usar este doseador de sementes e colocar aqui e selecionarmos depois o tamanho do orifício que queremos que saia para as distribuirmos, porque não convém que saia uma grande quantidade de sementes por alvéolo. Estas são mais fáceis. E agora o que é que vamos fazer para finalizar a sementeira? Vamos colocar por cima uma camada de vermiculite. Vermiculite é um elemento natural e tem a capacidade de reter a umidade, de manter as sementes quentinhas, que elas são bebés, não é? E elas precisam de umidade e calor para germinarem. Portanto, colocamos uma camada de vermiculite. E depois vamos regar a nossa sementeira. Quando é que devemos transplantar as plantinhas? Quando elas tiverem mais ou menos este tamanho, mais ou menos 10 centímetros e 4 ou 5 folhas definitivas. E aí podem ser, aproveitamos para fazer a chamada repicagem, vamos selecionar as plantas mais fortes e transplantamos apenas as plantas que têm boas condições e podemos transplantá-las ou para um vaso intermédio, se ainda acharmos que elas estão muito fraquinhas, ou diretamente para o canteiro, para a nossa horta, para o sítio que for. Vamos então fazer as nossas sementeiras no local definitivo. E estas podem ser feitas de 3 formas diferentes. Ou a lanço, que é como eu fiz aqui, atirar aqui as sementes todas e cobrir o mais uniformemente o substrato. Eu já vou exemplificar depois. Em linha, fazendo 2 linhas e colocando as sementes, e depois a covacho, que é fazendo pequenos furinhos onde vamos colocar também as sementes. Qual é que as sementes que eu vou utilizar para cada uma destes tipos de sementeiras? Para a primeira, que é igual a estas que eu tenho aqui, que vou fazer a lanço, eu fiz uma mistura de saladas, ou seja, onde eu coloquei alfaces, coloquei algumas aromáticas, salsa, coentros, manjericão, folhas, também rabanetes, porque as folhas são deliciosas, para comer o quê? Para comer as folhas baby, ou os microvegetais que as pessoas gostam sempre de ter. Então vou dividir esta minha floreira, isto é só para exemplificar, mas fazem o tamanho que quiserem. Vou fazer aqui este bocadinho uma sementeira a lanço. Como é que fazemos? Pegamos, eu aqui já misturei as sementes previamente e vou distribuí-las o mais uniformemente. Atenção que aqui a densidade é maior do que seria se eu tivesse a semear de outra forma qualquer. A ideia aqui é eu comer mesmo as sementes bebés e por isso que elas fiquem muito próximas e eu vou-as cortando e vou-as comendo à medida que elas vão germinando. Vou colocar um bocadinho de substrato por cima. A sementeira a lanço está feita. Depois há plantas que gostam, preferem e corre melhor se as semearmos logo em local definitivo. São eles o caso das cenouras e dos rabanetes, por exemplo. E então é isso que eu vou fazer aqui. Vou fazer uma sementeira de rabanetes. Fiz 2 linhas, tenho aqui 2 linhas. E agora posso usar o doseador, aqui as sementes. E agora vou distribuir, fazendo aqui, vou batendo e vou distribuindo aqui ao longo da linha.
Tenho aqui 2 linhas de sementeira de rabanetes. Vou cobrir com o substrato. E agora vamos fazer a última técnica de semear, que é a covacho. E para isso vou semear aqui o nosso termoço ornamental e as nossas ervilhas de cheiro. E como é que isto funciona? É muito simples. Eu vou fazer pequenas covinhas, até faço aqui com o dedo. E agora vou pôr aqui as minhas, neste caso vou fazer com as ervilhas de cheiro. Elas são grandes e por isso eu vou pôr uma ou 2 sementes em cada um dos covachos. E agora o que é que vamos fazer? Vou aqui pôr um bocadinho mais de substrato, porque ele é muito fofinho e bateu. E agora vou regar tudo com um pulverizador. As sementeiras são sempre regadas com pulverizador e nunca com regador para não saltarem, para não fazermos grandes covas. Agora, não se esqueça de etiquetar com a data e o que é que semeou para controlar um bocadinho se tem taxa de sucesso ou não, porque se dentro de 2 ou 3 semanas elas não estiverem assim, não vai desistir, vai tentar outra vez. Depois, que condições é que precisam as suas sementeiras? Estarem num local com muita luz, mas sem sol direto, e nunca lhes podemos falhar com a rega, que, tal como eu disse, deve ser sempre feita com um pulverizador. Portanto, agora tem aqui uma série de técnicas, é só escolher aquelas que quiser experimentar e, se falhar à primeira, não desiste, volta a tentar.